Olá, pessoal, bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura. E hoje nós vamos fazer então a conclusão da explanação desse importante livro do filósofo Jean-Jacques Rousseau, O Contrato Social. Bom, o que que ele fala, né, esse livro, né, agora para concluir? Ele vai falar que o homem, ele só é livre, ele precisa, na verdade, desfrutar da sua liberdade, ele precisa ter os seus direitos respeitados para que ele possa ter uma vida digna. Então, se você não dá essa oportunidade para o homem, se o Estado muitas vezes é monárquico, o Estado que não às vezes oferece uma condição de vida digna ao homem, esse Estado ele pode ser, como nós falamos anteriormente, tirânico, ditador. E isso não vai favorecer a qualidade de vida das pessoas, né? Porque, segundo ele, somente quando você vive, por exemplo, com a sua soberania, né, com o povo tendo a sua soberania, tendo as suas vontades gerais respeitadas, né, a sua liberdade, ele verdadeiramente vai usufruir de uma vida plena e uma vida plena e feliz. Né? E isso muitas vezes não é o que a gente verifica na sociedade. Na sociedade, às vezes a gente vê aquela pessoa, muitas vezes, que tem mais bens, que tem mais posses, aquela pessoa que mais tem poder, muitas vezes desfrutando disso e muitas vezes enganando as pessoas mais pobres, ou mesmo oprimindo através de um governo tirânico, através de um governo autoritário, ditador. Então, ele é totalmente contra isso, né? E ele vai então falar, né, sobre as várias formas de governo, poder legislativo, poder executivo, o poder judiciário, né, o poder, enfim, as funções de cada um desses poderes, e o legislativo principalmente, como sendo responsável para garantir essa qualidade de vida, né, para fazer com que as pessoas possam ter uma vida plena, uma vida digna. E ele vai falar também muito sobre a questão também da religião, né? Que a religião, às vezes, a religião, por exemplo, pagã, né? Que é uma religião que foi muito difundida, né? O paganismo, né? Ou melhor, o paganismo não é nem a religião pagã, mas vamos dizer assim, o paganismo. O paganismo, ele não vai trazer uma qualidade de vida para as pessoas. Ele vai fazer com que o Estado só se torne cada vez mais usurpador, cada vez mais voltado para os seus próprios interesses, em detrimento dos direitos da população. Então, o paganismo não é, de forma nenhuma, algo que deve ser vivido, algo que deve ser seguido. E ele fala também sobre a questão da religião de Maomé, e fala também sobre a religião cristã, o cristianismo, né? Que o cristianismo, ele prega a resignação no estado de servidão e dependência. E ele não sabe, vamos dizer assim, o que isso pode, na prática, trazer, né? Ele acredita que pode trazer, sim, uma vida mais digna e uma vida mais feliz para a maioria das pessoas, porque quando você obedece, né, vamos dizer assim, você é resignado diante das injustiças, você se mantém resignado, você se mantém assim resiliente, você não discute, né? Você não fica contra aquilo que está acontecendo, você até é contra, mas você não fica expondo isso para não gerar guerras, porque o cristianismo será contra as guerras, será contra as divisões, né? Onde você realmente vê as injustiças e você, não é que você aceita isso, mas você fica resignado, entendendo que a sua pátria não é a pátria terrena, e sim a pátria celeste. Então isso faz com que você, ao invés de você ficar revoltado, ao invés de você ficar muitas vezes indignado com aquilo de errado que você vê, você simplesmente aceita isso como sendo, então, uma forma de você se preparar não para as felicidades nessa terra, mas para as felicidades celestes. Então, ele coloca isso como um ponto importante do cristianismo, né? E aí, então, ele fala que, vamos dizer assim, tem algumas opções mesmo que elas não trazem esses benefícios, né? Algumas coisas em relação à sociedade civil que elas só trazem mais é, opressão e só trazem mais exploração, né? Ou seja, aquelas pessoas que têm poder que exploram as pessoas que são mais fracas, né? Que são mais pobres. Então isso é uma realidade, infelizmente, muito comum, né? Muito comum na época dele e muito comum nos dias de hoje também, né? Porque a gente vê também acontecendo isso. Pessoas às vezes mais abastadas, pessoas que têm mais condições, muitas vezes elas acabam assumindo o poder
e acabam desfrutando de uma liberdade, de uma vontade que não são corretas, que não são para poder oprimir o povo e para poder usurpar do poder. Então, isso não é uma coisa boa, que a gente vê na nossa sociedade, inclusive, né? Essa falta de respeito da liberdade do povo também, das vontades do povo, né? Porque muitas vezes esse contrato social, ele faz com que as pessoas, o povo, ele se sinta muitas vezes explorado e se sinta injustiçado, né? Como se isso fosse uma regra. E isso acaba sendo realmente uma ordem que foi imposta, né, nesse contrato social, fazendo com que as pessoas elas não possam muitas vezes mudar essa situação, porque não existe um apoio para que o povo possa exercer mudanças, né, através de sua reivindicação, das lutas por um mundo melhor. Não existe um apoio para que as pessoas possam exercer os seus direitos ou exigir os seus direitos através de uma vontade e através de um direito que o povo tem. Então isso não existe, esse contrato social está muito ligado a isso, aquela ordem que já foi pré-estabelecida e que muitas vezes é difícil isso ser mudado, é difícil isso ser revertido, né? Numa situação favorável ao povo, principalmente, né? Então, eu acredito que esse livro, ele realmente é bem esclarecedor sobre esse aspecto, o aspecto de que nem sempre a voz do povo é a voz de Deus, como se diz no popular, né? Nem sempre o povo tem razão, a gente acredita nisso. Ah, o cliente tem razão, o povo tem razão, a voz do povo é a voz de Deus. Nem sempre isso acontece. Às vezes existe um contrato social que já foi uma regra pré-determinada, algo que já foi estipulado por alguém, né, por um sistema que impôs leis muito rigorosas e que não favorecem a população. Então, eu espero que vocês possam ter gostado desse nosso conteúdo. Assim, nós encerramos essa apresentação desse livro. E só comentando que o Jean-Jacques Rousseau, ele nasceu em 1712, lá na Suíça, em Genebra, e ele morreu depois, em 1700... Deixa eu ver aqui, que eu não lembro agora direito. Enfim, eu sei que ele acabou morrendo em Paris, né, que foi onde ele acabou morrendo. Ele ficou órfão de mãe muito cedo, né? E aí ele realmente teve uma vida assim bem, ele passou por vários lugares a vida dele, né? Ele transitou por várias cidades, né? Viveu em vários lugares e acabou falecendo. Então, acredito que foi em, deixa eu ver aqui. Ele acabou falecendo em Ermenonville, na França, em 1778, né? Então, ele realmente foi uma pessoa que ele teve ideias revolucionárias, né? Muito acima do seu tempo, muitas vezes opiniões e ideias que causaram uma grande surpresa, né? Deixaram muitas pessoas perplexas pelas ideias que ele teve. Muitas vezes ele acabou realmente causando, né? Ele teve um pensamento, as suas ideias, elas foram muitas vezes, ele foi incompreendido muitas vezes por suas ideias, né? Ele tinha ideias muito revolucionárias mesmo. Mas com certeza ele deixou excelentes obras que vale muito a pena nós adquirirmos essas obras que ele deixou, né? Como, por exemplo, discurso sobre as ciências e as artes, discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens. Enfim, ele deixou várias obras interessantes para que nós possamos adquirir. E eu espero então que vocês tenham gostado, né, dessa nossa explicação sobre essa importante obra, o Contrato Social. E fiquem todos com Deus. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.